Capítulo 9. Como eu atraí para mim $20.000. No laboratório da experiência em que minha recém-revelada relação com a operação divina deveria ser testada, o primeiro problema era o financeiro. A minha renda era estipulada, o bastante para minhas necessidades diárias, mas não me pareceu o suficiente permitir-me ir confortavelmente à Inglaterra, onde Troward viveu, e permanecer por um período indefinido para estudar com um professor tão grande como ele deve ser. Então, antes de perguntar se Troward levava os alunos ou se eu seria elegível caso fizesse isso, comecei a usar o parágrafo que havia memorizado. Diariamente, de fato, quase de hora em hora, as palavras estavam em minha mente. A minha mente é um centro da operação divina, e a operação divina significa expansão em algo melhor do que antes. Das palestras de Edimburgo, eu havia lido alguma coisa sobre a lei da atração, e do capítulo de causas e condições eu havia obtido uma vaga ideia de visualização. Então, todas as noites, antes de ir dormir, eu fazia uma imagem mental dos $20.000 desejados. 20.000 notas de $1.000 foram contadas a cada noite no meu quarto, e então, com a ideia de impressionar mais enfaticamente minha mente com o fato de que esses $20.000 tinham o propósito de ir para a Inglaterra e estudar com Troward, eu escrevi minha imagem. Me vi comprando o meu bilhete de viagem, me vi subindo e descendo pelo convés do navio de Nova York para Londres, e finalmente me vi sendo aceita como discípula de Troward. Esse processo era repetido todas as manhãs e todas as noites, sempre imprimindo cada vez mais plenamente em minha mente a declaração memorizada de Troward. Minha mente é um centro de operações divinas. Eu me esforcei para manter essa afirmação na parte de trás da minha consciência o tempo todo, sem pensar em como o dinheiro poderia ser obtido. Provavelmente a razão pela qual não se pensou nos caminhos pelos quais o dinheiro poderia me alcançar era porque eu não poderia imaginar de onde os $20.000 viriam. Então eu simplesmente mantive meu pensamento firme e deixei que o poder da atração encontrasse seus próprios caminhos e meios. Um dia, enquanto caminhava pela rua, fazendo exercícios de respiração profunda, o pensamento me veio: minha mente é certamente um centro de operação divina. Se Deus preenche todo o espaço, então Deus deve estar em minha mente também. Se eu quiser esse dinheiro para estudar com Troward, que eu possa conhecer a verdade da vida, então tanto o dinheiro quanto a verdade devem ser meus também. Embora eu seja incapaz de sentir ou ver as manifestações físicas de qualquer um, ainda assim, eu declarei: deve ser meu. Enquanto essas reflexões estavam acontecendo em minha mente, parecia surgir de dentro de mim o pensamento: eu sou toda a substância que existe. Então, de outro canal em meu cérebro, a resposta parecia vir: é claro que é isso. Tudo deve ter seu começo em mente. O eu, a ideia, deve ser a única e principal substância que existe. E isso significa dinheiro, bem como tudo o resto. A minha mente aceitou essa ideia e, imediatamente, toda a tensão
da mente e do corpo foi relaxada. Havia um sentimento de absoluta certeza de estar em contato com todo o poder que a vida tem para dar. Todo pensamento de dinheiro, professor ou até mesmo minha própria personalidade desapareceu na grande onda de alegria que varreu todo o meu ser. Eu segui em frente com esse sentimento de alegria, aumentando e expandindo constantemente, até que tudo sobre mim parecesse incandescente com a luz resplandecente. Todas as pessoas por quem passei estavam iluminadas como eu. Toda consciência de personalidade havia desaparecido, e em seu lugar veio aquela grande e quase irresistível sensação de alegria e contentamento. Naquela noite, quando fiz minha imagem dos $20.000, estava com um aspecto totalmente alterado. Em ocasiões anteriores, ao fazer minha imagem mental, senti que estava despertando algo dentro de mim. Desta vez, não houve sensação de esforço. Eu simplesmente contei os $20.000. Então, de uma maneira muito inesperada, de uma fonte da qual eu não tinha consciência na época, parecia abrir uma possível via pela qual o dinheiro poderia chegar até mim. No começo, foi preciso muito esforço para não ficar excitado. Tudo parecia tão maravilhoso, tão glorioso estar em contato com o suprimento. Mas Troward não havia advertido seus leitores a manter todo o entusiasmo fora de si na primeira onda de realização da união com o suprimento infinito e tratar esse fato como um resultado perfeitamente natural alcançado por meio de nossa demanda? Isso foi ainda mais difícil para mim do que sustentar o pensamento de que toda a substância que existe, a ideia, sou o começo de toda forma, visível ou invisível. Assim que surgiu uma circunstância que indicava a direção pela qual os $20.000 poderiam vir, não apenas fiz um esforço supremo para considerar calmamente a direção indicada como o primeiro broto da semente que semeei no absoluto, mas não deixei nenhuma pedra sobre pedra para seguir nessa direção cumprindo minha parte. Ao fazer isso, uma circunstância parecia naturalmente levar a outra, até que, passo a passo, meus desejados $20.000 estavam garantidos. Manter minha mente equilibrada e livre de excitação era meu maior esforço. Essa primeira fruição concreta do meu estudo da ciência mental, conforme exposta pelo livro de Troward, veio de um cuidadoso seguimento dos métodos que ele delineara. Nesse sentido, portanto, não posso oferecer ao leitor melhor presente do que citar o livro de Troward, The Edinburgh Lectures, do qual pode ser derivada uma ideia completa da linha de ação que eu estava me esforçando para seguir. No capítulo sobre causas e condições, ele diz: para obter bons resultados, devemos entender adequadamente nossa relação com o grande poder impessoal que estamos usando. É inteligente, e nós somos inteligentes, e as duas inteligências devem cooperar. Não devemos fugir diante da lei, esperando que ela faça por nós o que só pode fazer através de nós. E devemos, portanto, usar nossa inteligência com o conhecimento de que ela está agindo com o instrumento de uma inteligência maior. E porque temos esse conhecimento, podemos e devemos cessar toda ansiedade quanto ao resultado final. Na prática real, devemos primeiro formar a concepção ideal de nosso objetivo com a intenção definida de imprimi-lo sobre a mente universal. É esse modo de pensar
que tira esse pensamento vago da região de meras fantasias casuais. E então afirma que nosso conhecimento da lei é razão suficiente para uma expectativa serena de um resultado correspondente e, portanto, todas as condições necessárias chegarão a nós na devida ordem. Podemos então voltar-nos para os assuntos de nossa vida cotidiana, com a calma certeza de que as condições iniciais já estão presentes ou logo chegarão à vista. Se nós não os vermos imediatamente, vamos nos contentar com o conhecimento de que o protótipo espiritual já existe e esperar até que alguma circunstância apontando na direção desejada comece a se mostrar. Pode ser uma circunstância muito pequena, mas é a direção e não a magnitude que deve ser levada em consideração. Tão logo o vemos, devemos considerá-lo como o primeiro surgimento da semente semeada no absoluto. E com calma e sem hesitação, quaisquer que sejam as circunstâncias que pareçam requerer, e mais tarde veremos que, por sua vez, isso acontecerá. Levar a uma circunstância adicional na mesma direção, até nos encontrarmos conduzidos, passo a passo, à realização de nosso objetivo. Desta forma, a compreensão do grande princípio da lei de abastecimento, através de experiências repetidas, nos libertará mais e mais completamente da região do pensamento ansioso e do trabalho árduo e nos levará a um novo mundo onde o emprego útil de todos os nossos poderes, sejam mentais ou físicos, serão apenas um desdobramento de nossa individualidade nas linhas de sua própria natureza e, portanto, uma fonte perpétua de saúde e felicidade. Um incentivo suficiente, certamente, para o estudo cuidadoso das leis que governam a relação entre o indivíduo e a mente universal. Na minha opinião, então, como agora, essa citação delineia o núcleo e o centro do método e da maneira de abordagem necessária para entrar em contato com o suprimento infinito. Pelo menos isso, juntamente com a afirmação anteriormente citada. Minha mente é um centro da operação divina, etc. Constituía o único meio aparente de atrair para mim os $20.000. Meu esforço constante para entrar no espírito dessas declarações e atrair para mim a quantia necessária era de cerca de 6 semanas, ao fim das quais eu tinha no banco os $20.000 necessários. Isso poderia ser feito em uma longa história, dando todos os detalhes, mas os fatos, como já narrados, lhe darão uma ideia definitiva da condição magnética da minha mente enquanto os $20.000 estavam encontrando seu caminho até mim. No próximo capítulo, você saberá como Genevieve Barrand se tornou a única aluna pessoal de Thomas Troward. Deixe o seu gostei, compartilhe e comente o que mais você gostou. Até o próximo capítulo.